Meus irmãos em Cristo Jesus, graça e paz seja convosco. Saúdo-vos na bendita e na misericórdia e na paz do nosso Salvador Cristo Jesus. Mais um dia, mais um vídeo, mais um trabalho. E eu espero que você se inscreva no nosso canal se ainda não. Clique no sino das notificações para que esteja dentro de tudo que formos a lançar. Você já sabe que se o assunto é com Cristóvão Anal, é que coisa boa vem. Deste modo eu peço para que se inscreva e acompanhe-nos até o final. Já que você consegue nos ver, estamos na verdade fora do nosso estudo, mas o conteúdo ainda continua sendo o mesmo. E nesse caso eu já estou com o homem de Deus, nosso convidado, que já é conhecido, assim posso dizer, daqui no nosso programa. E no dia de hoje vamos falar daquilo que é a intimidade com Deus. Será que você, na verdade, já ouviu falar da intimidade com Deus? Será que você quer saber como é que você pode ter a intimidade com Deus? Então fique conosco até o final deste vídeo. Eu vou dar a ele a oportunidade neste momento para que possa nos saudar, porque eu consigo ver que ele já está sedento para poder nos explicar. Para não perdermos o foco dele, damos a ele a oportunidade neste momento para nos saudar e darmos continuidade com aquilo que é o nosso tema. Bem-vindo, nosso convidado. E nós queremos agradecer bastante, mais uma vez, pela sua participação no nosso programa e gostaríamos que cumprimente o nosso povo do lado de casa. A paz do Senhor a todos que nos ouvem, que Deus possa entrar em vossa casa, em vossa família. Não importa a que horas você está a ver, que este vídeo venha abençoar a tua vida e que possa servir para abençoar a tua vida e te dar uma direção em nome de Jesus. Meu nome é Edson, servo do Senhor, e que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Nós que agradecemos bastante, pastor, pela sua presença. Acredito que não foi fácil a gente chegar aqui. Amém. Mas às tantas nós estamos na vida cristã e nós sempre, ao invés de ser da vida cristã, sempre ouvimos a falar daquilo que é a intimidade. Existe a intimidade entre duas pessoas, nesse caso um jovem e uma jovem. Então eu acho que diante dessas pessoas existe uma coisa que lhes motiva a estarem lá. Mas como nós não estamos muito focados para falar daquilo que é a vida social, nesse caso, em termos dessas outras coisas, não que sejam o evangelho, queremos neste momento, no dia de hoje, junto contigo aqui, falarmos daquilo que é a intimidade com Deus. O que é que seria a intimidade com Deus, primeiramente? Mais uma vez, saudar aqueles que estão a nos ouvir, dizer, indo já direto à nossa resposta, né? Quando se fala a respeito da intimidade com Deus, nós encontramos uma grande ramificação na intimidade com Deus. Mas, resumindo, nós podemos dizer que é o contato que o homem, como sendo a criatura de Deus, né, tem a permissão de conhecer mais de Deus, para além daquilo que já está escrito ou já foi elaborado por algumas outras pessoas. Então, nós conhecemos mais o íntimo, nós passamos a conhecer o desejo de Deus, os pensamentos de Deus e os projetos de Deus. Então, nós entramos na intimidade com Deus, não somente naquilo que nós conhecemos como história, mas naquilo que Ele vem revelar para nós. Então, quando nós começarmos a entrar nesta fase, nós estamos perante uma intimidade, onde nós sabemos de coisas que os outros não sabem, mas que Deus tem revelado a nós, a cada um, neste caso. E nesse sentido, como é que alguém, como é que uma criatura pode, na verdade, ter intimidade com Deus? Qual é o caminho que precisa seguir para ter intimidade com Deus? Ok, a intimidade com Deus está relacionada ao amor. A Bíblia diz que porque Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas, de tal forma que deu o seu Filho. Então, quando Deus nos ama e nós voltamos e entendemos este amor de Deus por nós, então o que acontece? Nós manifestamos um desejo de ser íntimos deste Deus. Então nós queremos compartilhar o amor. Então nós recebemos o amor de Deus e nós também devolvemos esse amor para com Deus. Então nós estamos perante uma intimidade. Deus fez o melhor para nós, entregando o seu Filho na cruz. Então nós, quando queremos alcançar esta intimidade, nós damos mais de nós para Deus, para que Deus realize as suas vontades. Então nós vamos conhecer tudo aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, e Deus vai se revelar no dia após dia, e nós vamos conhecer o mais profundo e íntimo de Deus. Então, isso para nos dizer que Deus, Ele já nos deu o amor dele, só espera a gente poder responder na base do amor que Deus
tem dado-nos. Então, nesse sentido, como é que alguém, na verdade, precisa, como é que a pessoa, ou seja, será que Deus, o próprio Deus, ele obriga alguém a ter intimidade com ele ou a pessoa que escolhe? É aquilo que nós dissemos, né? E nós conseguimos perceber que muitas das pessoas, elas têm lido as escrituras sagradas e têm ouvido, e têm escutado, e têm entendido a respeito de quem é Deus. Mas o simples fato de você ler nas escrituras não significa que você esteja a ter um relacionamento com Ele. Então, conhecer a Deus é conhecer o seu mais profundo, através do seu Espírito. É que nós conseguimos entender que estamos a ter um relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que Ele é Espírito, e Deus busca e Deus procura aquele que busca em Espírito e em verdade. Então, quando nós estamos em Espírito, nós conseguimos entrar no íntimo de Deus e nós nos relacionamos com Deus. Então, não é possível se relacionar com Deus ou ter intimidade com Deus simplesmente por ler a Bíblia ou simplesmente por estar numa oração, mas é preciso estar em espírito, porque se eu quero me relacionar com uma menina, como deste um exemplo no início, uma jovem, não basta eu só conhecer o nome dela, não basta eu só saber onde ela vive, não basta saber em que colégio ela frequenta, é necessário que eu me aproxime dela, é necessário que eu gaste tempo com ela, é necessário que eu ligue, tenha um número, tenha um e-mail, gaste tempo com ela, para que eu possa entender e entre e conheça o mais íntimo desta pessoa. Também com Deus é assim, é necessário para alcançar a intimidade com Deus, nós entramos no mais íntimo, gastarmos tempo com Deus, gastarmos tempo na nossa oração, gastarmos tempo na leitura da Bíblia, não é somente ler, mas gastar tempo à procura de conhecer o amor de Deus, para nós podermos corresponder a este amor por Deus. Então, desta forma, quando nós gastamos tempo com Deus, então nós começamos a entrar na intimidade com Ele. Mas nesse caso, nos ajuda a perceber, aquele que está na carne consegue ter intimidade com Deus? Não é possível, é aquilo que eu estava a dizer, eu não posso ter intimidade com uma pessoa que está fora do país, ainda que seja o meu melhor amigo, mas eu não posso ter intimidade com ele, porque para poder ter intimidade com esta pessoa, é necessário que eu possa invadir o seu quarto, eu posso invadir o seu e-mail, eu posso invadir o seu computador, eu posso invadir a sua conta de banco, eu posso pegar as coisas que os outros não conseguem pegar, que os outros não conseguem ver, que os outros não conseguem entender, e eu consigo entender naquela pessoa. Também Deus é assim, Deus é Espírito, na carne nós não podemos ter intimidade com Ele. Ir à igreja não nos faz ser íntimo de Deus. Ler Bíblia não nos faz ser íntimo de Deus. É necessário gastar tempo para nós sermos íntimos de Deus, gastar tempo para conhecer a Deus, gastar tempo para procurar mais de Deus, gastar tempo para estar focado em conhecer e saber as revelações e o projeto de Deus para a nossa vida. Então, quando nós gastamos tempo com Deus, nós nos tornamos íntimos. Então, quando eu gasto tempo com meu melhor amigo, vou ao colégio, vou ao cinema, eu me torno um íntimo dele. Por um dia eu não posso ser íntimo de alguém, por uma semana eu não posso ser íntimo de alguém. Eu preciso gastar muito tempo em oração, em jejum, em santificação, em leitura, à procura da revelação do Espírito. Mas assim como ele diz, é necessário que nós venhamos buscar a Ele de todo o coração, não somente porque estão a ser dito, mas tem que ser um desejo profundo. Eu não posso me relacionar com alguém simplesmente porque os outros dizem que ela é bonita. Eu não posso me relacionar com as outras pessoas porque os outros dizem que essa pessoa é especial. E eu tenho que ver isso na pessoa, e eu tenho que ser atraído por isso na pessoa, e eu tenho que ir atrás da pessoa. Também é Deus. Nós não vamos ser íntimos de Deus porque o pastor está a pregar que Deus é bom. Eu não vou ser íntimo de Deus porque o pastor diz que vamos ir aos céus, porque nos céus tem coisas preciosas. Não, nós nos tornamos íntimos de Deus quando nós gastamos tempo em conhecer este Deus, e Deus revela não só o que está escrito para nós, mas projetos ocultos que Ele tem para a nossa vida. Então nós nos tornamos íntimos de Deus, conhecemos o seu coração e também a sua mente. Nós agradecemos imensamente por essa explicação. Mas será que é possível, na verdade, eu, por exemplo, ser um pregador, ou alguém ser um pregador sem ter intimidade com Deus? É possível. Mas o que é que estaria a faltar no meio desse pregador? É possível, é aquilo que nós dissemos. Existem vários tipos de pessoas. E vou dar um exemplo. Muitos, num determinado país, podem conhecer o presidente da República, podem saber o seu nome, onde estudou,
podem saber aonde ele frequentou, aonde, que desporto ele gosta, quem é a sua esposa, quem são seus filhos, podem conhecer a sua agenda de trabalho, mas não são íntimos. Essas pessoas não são conhecidas pelo presidente. Só sabe que o presidente vive ali e faz isso mais. Exatamente, assim como Deus, tem muitas pessoas que sabem que Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus é amor, Deus é salvação, mas não são conhecidas por Deus. Então são essas pessoas que se tornam mensageiros de algo que nunca experimentaram. É aquilo que se diz na nossa gíria, é uma propaganda enganosa. Quando eu vendo um produto que eu nunca experimentei, eu estou a enganar as pessoas. Então muitas pessoas têm falado de Deus, mas ainda não experimentaram esta intimidade com Deus. É necessário gastar tempo para alcançarmos esta graça de Deus, esta luz poderosa de Deus. Nós agradecemos imensamente. Agora, tu queres dizer de uma outra parte que não adianta nada a gente pregar. Há possibilidade de se pregar sem ter intimidade com Deus. Então, nesse sentido, nos ajuda também a perceber. Pode nos dar um exemplo de alguns homens na Bíblia ou na história que não tiveram intimidade com Deus, mas que puderam fazer grandes milagres? A Bíblia nos mostra, não é só no tempo da Bíblia. Hoje em dia nós temos milhões e milhões. O apóstolo Paulo, ele disse uma coisa, que o evangelho não é só palavra. No livro de Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 4, versos de número 20. Ele disse, o evangelho não é só palavra, mas é poder. E nós conseguimos perceber pela palavra de Deus que todos aqueles que tiveram uma intimidade com Deus, como Moisés, eles encontraram o poder de Deus. Então eles não só ouviram a Deus, mas eles também viram o poder de Deus. A exemplo do apóstolo Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, ele viu a Jesus, Filho de Deus. Ele teve um encontro com aquela glória, mas não só foi as palavras de Jesus, mas houve a manifestação do poder de Jesus naquele dia. Para quê? Para que ele entendesse que aquele encontro que ele estava a ter não era com o homem, mas é com Deus. Então, quando nós encontramos este Deus, nós encontramos este poder. Então, tem muitas pessoas que a Bíblia nos apresenta, eu posso não só na Bíblia, mas no nosso dia a dia, que nós podemos dizer, mas uma forma de resumir, todas essas pessoas são pessoas que falam de Deus, mas ainda não conhecem o seu poder. Somente se cumpre aquilo que Deus falou ao profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, né? Onde a Bíblia diz que esse povo apenas me adora por lábios, mas o coração está distante de mim, não é? É isso, o coração deles estava distante de Deus, é por isso que eles não podiam experimentar o amor e o poder de Deus. E uma das coisas que nós conseguimos entender, que alcançamos na intimidade com Deus, é a bondade do seu amor. Então, muitos de nós, quando encontramos a intimidade com Deus, nós encontramos o amor pleno de Jesus Cristo. Nós encontramos o amor pleno de Deus. Então, quando nós somos íntimos de Deus, nós começamos a entender este amor. Entendemos por que Jesus foi à cruz. Muitos sabem que Jesus foi à cruz, mas não entendem o motivo pelo qual ele levou Jesus. Exatamente, as pessoas sempre é só para irmos aos céus. Não, existem coisas que Deus só revela para aqueles que o buscam de todo o coração. Então, neste caso, são as pessoas que alcançam esta intimidade com Deus. Mas, primeiramente, nós vamos pedir para que você nos ajude a nos explicar aquilo que é a característica de um crente que não tem intimidade com Deus. Como é que essa pessoa se nota que não tem intimidade com Deus? A primeira coisa que nós conseguimos perceber que a pessoa não tem intimidade com Deus é de como ela gasta, quanto tempo ela gasta com Deus. Quando nós temos um parceiro, quando nós temos um amigo, nós gastamos tempo com esta pessoa, porque esta pessoa se torna íntima de nós. Nós gastamos dias, horas, de tempos, madrugadas no celular, mandando e-mails para esta pessoa, porque nós temos intimidade com ela. Então nós gastamos tempo. Quem é íntimo de Deus, gasta tempo com Deus. Se você tem um pai e o seu pai é teu parente, vocês são íntimos, você gasta tempo com teu pai. Se você tem um amigo, você gasta tempo com teu amigo. Você não pode ser íntimo de uma pessoa simplesmente pelas informações que você conhece. Então você tem que gastar tempo com esta pessoa. Assim Deus, para nós sermos íntimos de Deus, é necessário que nós venhamos gastar tempo. Então conhecemos as pessoas que têm intimidade com Deus, porque elas gastam tempo com Deus. Elas gastam madrugadas em oração, elas gastam dias de jejum, elas gastam noites a orarem, a clamarem, estarem na presença de Deus. E não a pedirem coisas mundanas, mas a pedirem as coisas espirituais, para que Deus se revele. Assim como se revelou para Moisés, assim como se revelou para os profetas. E neste tempo a pessoa também pede uma
uma revelação. Deus se mostra na minha vida. Então, quando Deus se mostra, Deus mostra a sua intimidade, Deus vai mostrar o seu poder e você torna-se íntimo de Deus. Nós agradecemos. Eu quero que aquela pessoa que está nos a acompanhar também está a começar a se examinar para ver se tem intimidade com Deus ou não. Mas nesse sentido eu gosto muito de usar o exemplo do homem chamado Jó na Bíblia. Por que na verdade Deus restaurou a vida de Jó? Será que Jó tinha intimidade com Deus ou não tinha? Nós conseguimos perceber uma coisa, que a primeira coisa que faz com que Deus tenha este desejo de restaurar Jó é por causa do seu caráter, o modo de vida. Jó era uma pessoa que ele conhecia a Deus e ele tinha uma intimidade com Deus, ao ponto de ele poder gastar tempo. Quando os problemas sobrevieram, ele não olhou para as coisas materiais, ele olhou para as coisas espirituais, porque ele conhecia Deus, porque ele sabia o íntimo de Deus. Então é por isso que Deus teve este prazer de enviar Satanás para que ele testasse, mas também teve o prazer de restaurar, porque Deus conhecia. E quando Deus nos conhece, então mostra que nós somos íntimos de Deus. Entenda uma coisa, não é Jó que começou a falar de Deus, mas foi Deus que começou a falar de Jó, porque Deus conhecia Jó, eles eram íntimos. Então Deus disse aos anjos lá, e junto com Satanás que estava lá: viste o meu servo Jó. Então havia uma intimidade entre Deus e Jó. Então muitas pessoas conhecem a Deus, mas elas não são conhecidas por Deus. Então não há intimidade aí. Conhecer histórias sobre Deus não nos faz ser amigos de Deus. É necessário que nós também venhamos ser conhecidos por este Deus. Mas acaba de falar uma coisa. Eu gostaria que na base da mesma coisa tu pudesse nos explicar uma coisa. Será que Deus, na verdade, Ele pode enviar uma coisa na nossa vida só para nos testar, para ver se na verdade nós temos intimidade com Ele ou não? Deus pode enviar, e a Bíblia diz que toda fé é provada. É provada. Sim. Não há fé que não é provada. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus, Ele nos prova por quê? Porque Ele quer saber o que tem mais peso. Por que Deus tocou em tudo de Jó e não tocou em seu espírito? Porque Deus examina primeiro o que tem mais peso para o homem, seu carnal ou espiritual. O homem carnal, ele não compreende as coisas do espírito, ele dá mais valor às coisas da carne, porque ele não conhece as coisas espirituais. Por que ele não conhece? Porque ele não tem intimidade com Deus. Deus ainda não revelou para esta pessoa. Nós vemos do nosso pai Abraão, tanto esperou por uma bênção material, que era o seu filho Isaac. Depois ele foi testado por Deus. Deus disse: leva o teu filho, ofereça em sacrifício, em holocausto. Para que pudesse o que acontecer? Para que Deus provasse a ele. O que era mais importante? As coisas espirituais ou carnal? Então o que era mais importante? Era o relacionamento que Abraão tinha com Deus, ou era o filho, fruto deste relacionamento. Então para Jó também era a mesma coisa. Deus queria saber e prostrar. O que era mais importante para Jó? Se era o fruto do relacionamento ou era o relacionamento a coisa mais importante? E muitas das vezes muitas pessoas têm valorizado os frutos e não o relacionamento. Então quando isto acontece, as coisas começam a desabar. Porque nós começamos a se concentrar somente nos frutos. Não se difere de um casal que se separa porque não consegue ter filhos. Então nós mostramos que esse casal não tem intimidade. Eles estão unidos por causa de algo que eles precisam, não por causa do sentimento. Então nós nos tornamos íntimos com Deus por aquilo que nós entendemos que Deus é. Então nós ficamos perto dele, porque Deus nos amou primeiro e nós entendemos isso. E nós vamos perto dele e queremos corresponder a este amor e gastamos tempo com Deus e nos tornamos amigos de Deus. Então fora isso, Deus nos testa e permite nós sermos testados para saber o que é mais importante para nós. Será que é o fruto do relacionamento, é o próprio relacionamento que nós temos com Deus? E muitas das pessoas têm reprovado quando elas recebem uma bênção material e depois Deus vem tirar, o coração delas tira, desanima. Elas já não têm mais força de orar, já não têm mais força de jejuar, já não têm mais força de vir na igreja, porque aquilo que ela tanto clamava não aconteceu e ela se afasta. Então isso mostra que a pessoa ainda não tinha uma intimidade com Deus, porque se tivesse tido intimidade com Deus, Deus ia revelar o seu plano naquela dificuldade.
Muito obrigado, nosso convidado, na verdade, por essa explicação. E se alguém, quando está na aprovação, se a pessoa desiste, logo nota-se que, na verdade, não tinha intimidade, somente estava lá porque queria uma determinada coisa. Isso já me leva a lembrar de lá quando Jesus multiplicou pão e peixe, não é? A multidão estava lá porque queria uma coisa material, mas os discípulos foram até o final porque queriam, na verdade, aquilo que era a coisa do céu, não é? Amém. Então existe esta parte. Então aqueles que têm intimidade com Deus, eles buscam aquilo que é espiritual. Então quando eu tenho intimidade com meu amigo, eu busco algo que é mais profundo. Eu posso ser íntimo dele porque ele tem um bom coração, porque ele me ajuda em tempos difíceis, porque ele me dá um bom conselho. Mas aqueles que não são íntimos dele vão se aproximar por causa dos bens materiais que ele tem. Então quando ele perder todos os bens materiais, todo mundo vai se afastar dele. Somente vai ficar perto deste amigo aquele que sabe que ele tem um bom coração, que ele tem uma humildade, que ele é uma pessoa especial. Então aquele que já conhece, tem intimidade e verdadeiramente conhece esta pessoa, então vai se aproximar desta pessoa por causa daquilo que ela é em seu interior. Assim também com Deus. Então nós não precisamos de ser íntimos com Deus por causa da casa, por causa do carro, por causa do dinheiro que Ele nos dá. Nós nos tornamos íntimos de Deus por causa daquilo que Ele é. E Ele tem se revelado para nós em espírito, não na carne. Então nós não conhecemos Deus na carne, nós conhecemos Deus em espírito. Não pelas coisas que Ele nos dá, mas para aquilo que Ele é. Então como saber quem é Deus? Através da intimidade. Então na intimidade, quando eu gasto tempo com Deus, eu vou conhecendo quem é este Deus maravilhoso que entregou seu Filho em nosso favor. Qual é a vantagem e a desvantagem de alguém que tem intimidade e de alguém que não tem intimidade com Deus? A vantagem da pessoa que tem uma intimidade com Deus é única e é mais profunda. E qual será? É porque ela não anda segundo aquilo que ela quer. Porque ela é um projeto de Deus. Então quando ela tem intimidade, ela conhece o projeto do seu Criador. Então ela passa a andar sobre a direção daquilo que Deus quer. Então ela não faz os seus próprios planos, porque ela sabe que muitos podem ser os planos em seu coração, mas a única coisa que vai se acontecer é o que Deus determinar. Então a vantagem primeiro de ter intimidade com Deus é que você não anda sobre os seus planos, você anda sobre a dependência de Deus. Assim nós entendemos aquilo que aconteceu com Moisés, quando teve aquele encontro íntimo com Deus no monte. A partir daquele dia, Moisés não andou mais por ele. Nós vemos que Moisés começa a trazer desculpas quando Deus traz um projeto dele para a vida de Moisés. E diz, você vai ser libertador a partir de hoje. Então você vai fazer isso. Ele trouxe muitas dificuldades ali para realizar o projeto de Deus. Porque eu não sei falar. Porque não sei o que. Quando nós tornamos íntimo de Deus e Deus revela os seus planos para nós, aquilo que Ele quer para nós fazermos na nossa vida, fica a saber que Deus nos dá escape, Deus nos dá as condições, Deus envia pessoas para nos suportarem, para nós podermos fazer aquilo que Ele enviou-nos para fazer. Mas como saber isso que Deus nos enviou para fazer? Através desta intimidade. Então esta é a vantagem de intimidade, é que você vive na terra, mas você não vive por si só. Então você vive na direção do chamado de Deus. Então Deus nos chamou todos para um propósito, independente de quem você seja. Às vezes eu vejo muitas pessoas nas igrejas, elas pensam que elas foram chamadas para sentar no banco. Elas pensam que foram chamadas somente para gritar aleluia. Todo mundo que está na igreja tem um papel importante, tem um chamado. Deus chamou aquela pessoa para alguma coisa, mas quem vai revelar o chamado da pessoa não é o pastor. É Deus que há de revelar, segundo a intimidade, o tempo que a pessoa gastar. Então quando você está ali no banco, Deus vai te revelar que você é uma evangelista, mas o pastor nunca viu isso em ti. É porque quando você busca mais de Deus, Deus vai revelando coisas para ti. Então coisas que os homens não conseguiam ver. Muitos tiveram com Moisés e cresceram no Egito, mas ninguém viu um profeta. A Bíblia diz que existiam magos, existiam sábios, existiam feiticeiros, todo tipo de encanamento havia lá no Egito. Mas ninguém conseguiu descobrir que Moisés seria o libertador, seria o profeta. Por quê? Nem Moisés sabia. Quando ele soube, quando ele teve este encontro com o poder de Deus, e ele teve esta intimidade, ele se relacionou com Deus. Então a partir daquele momento, ele não estava mais vivendo para si. Então ele encontrou a vantagem do relacionamento com Deus. É que tudo que acontece na vida de Moisés,
dava e dizia respeito ao próprio Deus. Então, tudo que acontece na vida de alguém que tem intimidade com Deus pertence ao próprio Deus. Esta é a vantagem. A desvantagem é que você anda no mundo perdido, sem saber para onde você vai. Você até ora, você até jejua, você até vai na igreja, mas quando você não tiver intimidade com Deus, você não vai saber os planos de Deus para a tua vida. Deus tem um plano para a tua vida. Aquilo que você está a viver não é somente o que Deus projetou. Deus tem coisas além para te revelar, coisas que Ele ainda não revelou para nenhum homem. Talvez Deus nem vai revelar para nenhum profeta. Ele quer falar diretamente contigo. Então é necessário que você gaste tempo com este Deus para conhecer aquilo que Ele tem para a tua própria vida. Nós agradecemos, na verdade, por essa explicação. É uma coisa muito profunda que aqui está a nos revelar. Mas nos ajuda a perceber, será que para ter intimidade com Deus é para os crentes ou também os descrentes? Nós falamos isso, intimidade com Deus, não com a igreja. Porque às vezes as pessoas podem ser íntimos do pastor e da igreja e não serem de Deus. Você pode ser amigo do pastor há anos, amigo da igreja há anos, colaboradores há anos de Deus não te conhecer. Nós conseguimos ver, Paulo não era membro de nenhuma congregação. E ele teve lá um encontro com Deus. E ele tornou-se íntimo de Deus. Então Deus, entenda uma coisa, o segredo está no chamado. Deus chama todos para termos uma intimidade. Mas o segredo está na disponibilidade de cada pessoa em gastar tempo com este Deus. Então a intimidade para com Deus é para todos. Mas nem todos querem gastar tempo com este Deus. As pessoas preferem gastar tempo em fazer aquilo que elas acham que é certo. Em buscar aquilo que elas acham que é precioso. Em gastar naquilo que elas acham que é favorável. Mas Deus tem um plano para todas as pessoas. Não é só para quem é crente. Todo mundo que está na terra é projeto de Deus. Você não é fruto do acaso. Deus permitiu que você vivesse. Deus tem um plano para ti. Até naquele jovem paralítico nós conseguimos perceber que quando os discípulos perguntaram: Senhor, por que ele nasceu assim com este defeito? Então Deus disse: ele nasceu assim para que fosse manifesto o poder de Deus. Então não importa quem você é, Deus tem um projeto para ti. Às vezes você está a reclamar: eu estou inferno, eu nasci numa família que não é boa, eu nasci no meio de um país que não é bom, eu nasci. Deus tem um projeto para ti. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo com Ele e você vai saber aquilo que Deus tem para a sua vida. Você vai se relacionar com Ele e você vai conhecer o melhor de Deus para a tua vida. Então, gaste tempo com Deus para conhecer mais de Deus. Não é somente para quem é crente. Você sim, que está aí a nos ouvir, não importa quem você seja, gaste tempo com Ele, dobre o teu joelho, ore, peça para Deus se revelar na tua vida. E Deus vai revelar os projetos que Ele tem para ti. E gaste tempo na palavra de Deus, a meditar e a conhecer mais de Deus, para você andar segundo a direção de Deus. Eu creio que você já nos explicou aqui acerca de como é que a gente ter a intimidade com Deus, mas gostaria que repisasse mais uma vez. Será que me basta eu ler a Bíblia, me basta ir à igreja, me basta dar dízimo para ter intimidade com Deus? Ou existe mais um papel fundamental para que eu possa crescer na intimidade com Deus? É isso que nós conseguimos perceber. A Bíblia diz que aqueles que, Jesus disse uma coisa: aqueles que não deixarem seu pai e sua mãe, não aborrecerem essas pessoas, eles não podem ter parte. Por que Jesus disse isto? É porque toda pessoa que decide ter intimidade com Deus, eu passo a repisar mais uma vez, é preciso que ela esteja disposta a gastar tempo com este Deus. Então, muitas das vezes vamos gastar tempo com Deus, vamos ter que deixar os cinemas, vamos ter que deixar os bate-papos, vamos ter que deixar os desejos, as conversas, vamos ter que levar a madrugada de oração. Em um sábado, enquanto outros vão à festa, eu estou em casa de joelho a orar. Enquanto outros estão na internet, eu estou em casa a meditar, a ler Bíblia. Eu gasto tempo com este Deus. Muitos vão na igreja, muitos dão dízimo, muitos frequentam, muitos jejuam, mas não têm gastado tempo com Deus. Gastam 2, 3 horas. Deus quer que nós venhamos gastar o nosso tempo precioso, investir nele para conhecermos mais de Deus. Enquanto estivermos a fazer somente aquilo que é a nossa vontade, nós não podemos conhecer a Deus. É por isso que a Bíblia diz: quando é que nós podemos entrar mais? Já vínhamos repisado. Ir à igreja é uma forma, jejuar é uma forma, dar o dízimo é uma forma, ação de graça, fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, ajudamos o nosso próximo, se preocupamos com ele, também estamos a gastar tempo com Deus. Estamos a fazer não a nossa vontade. Talvez a nossa vontade era de irmos para um lugar, um cinema, um passeio, mas nós gastamos tempo, visitamos aqueles que estão doentes, visitamos aqueles necessitados, visitamos aqueles que não têm condições, levamos o pouco que nós temos e ajudamos a quem precisa. Então nós estamos a gastar tempo com Deus. Então nós vamos conhecer mais de Deus. Não adianta só orar em casa e ficar à espera de Deus se revelar. Não, é necessário que nós também venhamos tomar atitudes
para conseguirmos alcançar e atrair mais de Deus. Vamos visitar quem está doente, vamos ajudar a quem necessita de pão, vamos orar por aqueles que precisam desta oração, vamos levantar, vamos gastar tempo com as coisas de Deus. Então, quando nós gastamos tempo nas coisas de Deus, então nós vamos conhecer mais este Deus. Muito obrigado, nosso convidado. Eu acredito que na base dessa instrução, na verdade, nós poderemos ter intimidade com Deus. Mas o conselho para aquela pessoa que se sente não ter intimidade com Deus? É necessário. Eu vejo muitas pessoas, elas às vezes têm reclamado, mas eu tenho orado, mas eu tenho jejuado, mas eu tenho ido na igreja, mas eu não tenho encontrado o Espírito de Deus, eu não tenho alcançado, eu não tenho sentido mais esta intimidade, eu não sei ouvir a voz de Deus, eu nem sei distinguir quando é que Deus está a falar. Entenda uma coisa, os apóstolos declararam uma coisa: é necessário que nós venhamos diminuir, mas para que Ele cresça. Então diminua os teus desejos, diminua as tuas necessidades, diminua os teus anseios, diminua. Para quê? Para que você ocupe este lugar com a presença de Deus e fazer aquilo que Ele quer. Então, enquanto você estiver cheio de si, das tuas necessidades, dos teus desejos, das tuas vontades, você não pode ouvir a voz de Deus, você não pode ser íntimo deste Deus. Então, o meu conselho para todos que me ouvem: gaste tempo com Deus. O tempo que você gasta na internet, gaste tempo em orar. O tempo que você gasta em ter a amizade, em visitar pessoas que não são de Deus, em conversa, visita, vai ao hospital. Vai orar por aquelas pessoas que estão aflitas, visita aqueles necessitados, vai aos orfanatos, vai visitar aqueles que carenciam de amor. Às vezes você diz: não tenho nada para dar. Não é preciso. O teu abraço é muito. O teu carinho é muito para esta pessoa. E Deus nos ensina a amar. Às vezes nós queremos conciliar o amor com coisas materiais. O amor não é coisa material. Nós podemos encontrar a Deus, nós podemos ser íntimos de Deus quando nós decidirmos viver em amor. Então, quando nós decidimos viver em amor e procuramos materializar este amor nas pessoas, então nós nos tornamos íntimos de Deus. Então, este é o meu conselho: gaste tempo fazendo a vontade de Deus, gaste tempo buscando, fazendo, obedecendo aquilo que Deus nos ensina a fazer. Nós queremos te agradecer, na verdade, por tudo e pelo tempo que você disponibilizou para que juntos possamos ter um debate aberto juntamente com os nossos irmãos que estão a nos acompanhar neste momento. Na verdade, eu gostaria que possamos conversar por mais vezes, porque isso ajuda ao nosso companheiro. Mas aquilo que são as saudações finais, pastor, para quem você gostaria de deixar nesta altura? Eu saúdo a todos que nos ouvem em Cristo Jesus e o meu agradecimento neste caso vai para todos que estão a nos ouvir nesta hora. Que Deus possa vos abençoar, saudar a toda a família cristã, islâmica, não importa a tua denominação, não sinta-se afastado. O amor de Deus também chega até onde você está e nós também apenas falamos daquilo que Deus nos tem revelado e que o amor de Deus possa te abraçar e possa te consolar em nome de Jesus. Nós agradecemos imensamente a você que nos acompanhou até aqui. Espero, na verdade, que se você gostou deste tema, deixe seu comentário aí, clique no botão gostei, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, se inscrever no nosso canal. Tivemos também uma conversa aberta junto com ele, vou deixar o link aqui na descrição. E você já sabe que aqui eu, Cristóvão Ganala, sempre estarei convosco para vos trazer aquilo que é o melhor e voltaremos a nos encontrar no próximo vídeo. Fiquem na bendita e na santa paz do Senhor, que a presença do Senhor possa te guardar e até lá.